Falta de tempo na quarentena. Falta tempo para estudar. Então a primeira pergunta é: tá faltando tempo para você ou prioridade? Eu vou contar duas histórias sobre prioridade para você. Eu tinha essa, né? Quando falar uma época assim, uma época que era braba de trabalho para mim assim, trabalho presencial. Período 2008 2009. Foi um período que eu até perdi a voz. Eu tô até falando mais baixo aqui, porque sim, eu já tive problema nas cordas vocais quando dava aula em sala e eu sei o quanto isso foi danoso para mim, né? Aí naquele período 2008, 2009, eu já não atendia mais pacientes, eu dava só aulas, tal. O pessoal perguntava para mim: você trabalha também ou você só dá aula, né? Aquela pergunta que o pessoal faz para professor, né? Aí eu dava aula de manhã, de tarde e de noite em unidades diferentes do Senac e de uma universidade que eu trabalhava na época. E aí era uma correria, então falava demais. E naquela época eu já dava aula de muscular, né? Dava aula de ortopedia, de tudo. E aí eu tava lá, sabe quando... Quem for professor vai entender o que eu tô falando aqui. Tava lá um dia e o pessoal falou: você precisa dar aula de dermato aí. Eu falei: eu não preciso dar aula de dermato. Não, você vai ter que dar aula de dermato porque não tem professor para dar dermato. Aí eu falei: mas não sei nada de dermato. Aí qual que foi a minha obrigação na época? Fui estudar dermato, né? E aí depois daquilo, sabe que foi uma coisa que eu gostei tanto? Eu tava até contando pro pessoal no Anatomiflix hoje. Aí eu dei uma aula sobre dermato pro pessoal, que é uma coisa que hoje eu gosto muito. Eu aprendi a gostar. Só que era aquela coisa, foi um buraco que eu fui tapar e eu aprendi a gostar daquilo. Eu achei legal. Foi bom pra mim, foi um conhecimento agregado interessante. E o que aconteceu? Nessa época eu falei: acho que eu preciso reciclar em relação a isso. Aí eu fui fazer um curso de fisioterapia dermatofuncional, que eu dava aula numa escola também, numa pós-graduação aqui em São Paulo, IBRAP, do Dr. Carlucci, grande Dr. Carlucci, gente boníssima, cirurgião plástico. E aí ele me deu uma bolsa lá para fazer um curso de dermatofuncional. E aí eu fui fazer, né? Aí eu tava no meio dessa especialização e era para... Quando você faz a especialização em dermatofuncional é para você atender clientes, né, de estética, né? E na hora que chegou na parte prática, me deu uma brochada que eu falei: cara, quer saber? Aí eu fui conversar com o Dr. Carlucci, eu falei: doutor, obrigado pela bolsa, mas para mim não rola. Aí ele ainda contra-argumentou, falou: avança mais um pouco, não sei o que. Eu falei: cara, não é a área que eu curto. Realmente não é um negócio que rola um prazer pra mim. Que nem a ortopedia, por exemplo. E aí eu abandonei no meio. Então foi a única pós que eu não terminei. Foi a de dermatofuncional. Todas as outras eu concluí: joelho, ombro, biomecânica, fisiologia, terminei todas, mas essa eu não concluí. Você acha que eu dormi embaixo da mesa por causa disso? Eu falei: não era pra mim, eu não queria aquilo. Na hora que chegou a parte de atendimento, não rola pra mim aquele negócio de limpeza de pele, não dava pra mim. E aí eu fiquei pensando depois, não na época, né? Depois, anos depois, né? Aí eu reclamava da falta de tempo. Na época eu falei que eu ia parar aquela pós por falta de tempo. E realmente não era, porque quando você conversa com uma pessoa e ela fala pra você assim, ó: não sei o que, eu tô sem tempo pra fazer isso. Não tá. Porque se pintar alguma coisa que dá um dinheirinho a mais, ela vai lá e faz. Essa história do sem tempo é a maior mentira da história da humanidade. E aí eu comecei a me perguntar, eu falei: será que falta tempo ou falta prioridade pra mim nesse assunto? E na verdade era prioridade, porque a estética, a dermatofuncional não era a minha prioridade na época. Na verdade era uma época que eu não sabia exatamente qual era a minha prioridade. Então eu fiquei meio triste e tal, mas parei, porque eu fiquei triste porque o pessoal lá, ó, a turma era muito bacana, né? Parte do pessoal do IBRAP era muito legal também. Os alunos, né, os colegas, professores, era uma turma muito bacana, mas para mim foi um negócio que eu não quis, mas foi porque não era a minha prioridade. Você tá entendendo a coisa da falta de tempo? Tem muita gente aí reclamando da falta de tempo e não é, tá? Então, ainda mais na quarentena, até que isso aqui é quando a gente jogou os temas para as pessoas, não sei se vocês me seguem no Instagram. Lá no Instagram eu sempre abro caixas de texto para vocês responderem coisas lá. E aí a gente pediu pro pessoal listar pra gente os 10 principais medos que as pessoas têm, problemas, dúvidas, essas coisas. E aí
um dos que entraram mais fortes foi essa parte da falta de tempo aí, né? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, ó, vou fazer uma live exatamente sobre isso. Porque nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando você prioriza alguma coisa, você termina essa coisa, entendeu? E agora na quarentena, a desculpa da falta de tempo não existe, né? Por mais coisa que você faça em casa, e se você é que nem eu que tá de quarentena de verdade, eu tô na quarentena legítima, cara. Não saio mesmo, tá? Tô produzindo como nunca produzi. Tô levando à risca os ensinamentos de Newton, de Picasso, de Victor Hugo e tô produzindo o máximo que eu posso. Sabe por quê? Porque quando passar a quarentena, vai vir aquela ir em estúdio, fazer gravação, dar palestra. Aí sabe o que vai acontecer? Aí eu vou dar essa desculpa para as pessoas. Tô sem tempo para fazer as coisas, entendeu? Então agora eu não tenho essa desculpa mais. Então minha prioridade hoje é gravar aulas o máximo possível. Essa questão de prioridade tem até uma outra história interessante aqui. Outro dia eu estava no Instagram, recebi uma mensagem no Instagram de uma garota falando assim, né? Um direct. Eu quero comprar seu curso, né? Eu quero comprar o Anatomy Flix, eu quero assinar. Mas, cara, eu tô sem dinheiro. Faz um desconto pra mim, me dá um cupom de desconto, não sei o que, bababá. Aí eu passei pra equipe de vendas, né? Aí eu falei, Júlio, ó, essa garota aqui quer um desconto e tal, vê o que dá pra fazer com ela aí, né? Aí ele foi lá, entrou no direct pra conversar. Aí o que ele faz quando a gente tem que dar o desconto? É a mesma coisa quando você entra na faculdade pra pedir a sua bolsa na faculdade. Ele foi olhar as fotos do perfil. Aí ele chegou lá nas fotos do perfil da garota, fotos em Paris, Nova York, Milão, em todos os lugares do mundo tiradas com um bom iPhone, né? Então aí foi uma outra coisa que a gente parou para pensar. A pessoa não tem grana ou não tem prioridade em assinar meu curso? Se a pessoa tem grana para fazer um monte de coisas, são caras realmente, não vai ter 50 pau por mês para assinar uma plataforma de anatomia para agregar conhecimento? Não era a prioridade dela, entendeu? Então terminou que a gente não deu desconto, lógico, né? Então aí o Júlio me falou isso, falou, ó, Rogério, eu acho que quando a gente oferece nossas bolsas, a gente oferece para pessoas que realmente precisam, tá? E a gente não poupa esforços para oferecer bolsas, mas nesse caso a gente falou, ó, não vai rolar, tá? E ele deu uma desculpa qualquer para ela, mas o que a gente chegou à conclusão é essa história, é prioridade, entendeu? Então, assim como a dermatofuncional não era a minha prioridade, a prioridade da garota era viajar ao mundo, gastar dinheiro com aquilo, não gastar dinheiro com uma plataforma para agregar conhecimento, entendeu? É nessas horas agora que vocês estão em casa que vocês vão começar a dar valor para as coisas. Então o valor das coisas vai começar a ser dado a partir de agora, tá? A primeira coisa que eu queria falar para vocês é realmente isso, a questão da prioridade. Rogério, o que foi mais difícil para você na graduação? Deixa eu lembrar, que faz tanto tempo. Se eu falar que eu entrei na faculdade em 1999. Eu entrei na faculdade há 21 anos. Eu lembro o seguinte, vou falar minha lembrança, que eu nunca passei direto de ano na escola, eu tô abrindo isso para vocês aqui, então não conta para ninguém, nunca passei de ano direto na escola. Só que quando eu cheguei na faculdade, minha mãe falou pra mim, ó, você tem que levar alguma coisa a sério, meu filho. Leva isso aí a sério. Eu lembro que na faculdade, no primeiro ano, eu estudei tanto anatomia, fisiologia e histologia, porque a galera falava que fisiologia reprovava, anatomia ninguém ia passar, que não sei o que, bababá. Foi um negócio absurdo, assim. E aí, quando eu tava naquela época lá, e assim, não acho que tinha internet, videoaulas e o caramba. Cara, não tinha nada disso. Livro eram os da faculdade. Eu tenho até alguns livros ainda da época da faculdade. Eu me apego muito a esses livros antigos, eu gosto muito deles. Artigo, se eu precisasse de artigo, eu tinha que ir na Bireme imprimir. Na época, já era 90 centavos. Imagina quanto tá hoje uma Xerox na Bireme, né? Deve estar R$5, não é possível, né? Então a gente tinha que ir lá, baixar os artigos. Não acha que era... Hoje vocês têm PubMed, tem essas coisas? Era na base da Bireme só. Não tinha outra base. A Cielo tava em desenvolvimento. Tinham outras plataformas também, mas a internet não era o desenvolvimento que é hoje. Era realmente muito diferente. E eu lembro que eu estudei tanto anatomia, fisiologia e histologia que eu quase reprovei, você não vai acreditar, em antropologia, cara. Pode dar risada. Quando o professor de antropologia me chamou e falou, Rogério, você vai reprovar em antropologia. E ele era tão gente boa, cara.
que ele falou pra mim assim, cara, eu não quero reprovar as pessoas. Não é justo as pessoas reprovarem antropologia. Aí eu falei, professor, não é justo. O que eu faço? Pelo amor de Deus. Aí ele me perguntou um negócio lá, eu falei, eu não sei o que é. Aí eu vim descobrir a importância da antropologia pra gente há poucos anos, né? Mas assim, é uma história bem bizarra, assim. Eu quase reprovei em psicologia também no primeiro ano. Então, assim, eu lembro que essa época foi um negócio meio estranho. No segundo ano foi... na minha época era em anos, tá, gente? Não tinha semestres. Se você não entrasse no começo do ano, você perdia o ano. Não sei se tem gente aí que é dessa época, mas não tinha essa, perdi o semestre. Não, você perdia o ano. Tanto que quando eu terminei a escola, eu ainda fiquei 2 anos ainda parado, só trabalhando e fazendo cursinho, antes de entrar na faculdade. Então, eu lembro... Aí no segundo ano eu gostei, porque entrou a parte de técnicas, tudo. Técnicas manuais, cinesioterapia, cinesiologia, foi um ano bacana. Terceiro ano, fisioterapia aplicada, foi muito bacana. E o último ano de práticas que eu gostei, assim. Eu acho que minha dificuldade maior mesmo era o deslocamento, né? Que aqui em São Paulo é muito grande a cidade, né? Você pega um hospital, pegava o hospital do Mandaqui, depois Cachoeirinha, Taipas, eram lugares muito longe. E não tinha moto na época, não tinha nada. Juro pra você, cara, eu quase reprovei em antropologia. Se você me perguntar qual que foi o seu grande problema no primeiro ano, antropologia. Só lembro uma coisa que o professor falou na aula, acho que foi a única aula que eu fiquei acordado. Ele falou um negócio de um fio condutor de alguma coisa, assim, que eu nunca soube o que era. Aí quando o professor falou pra mim, fala alguma coisa de antropologia, eu lembro que o senhor falou de fio condutor, ele falou, tá, passou, tá aprovado. Eu falei, então tá bom. Sorte que ele era gente boa, senão eu tinha reprovado. A Andréia tem dificuldade em cinesiologia e biomecânica. Você, a torcida do Corinthians e a torcida do Flamengo. Mas aqui no canal Anatomia Fácil tem várias aulas de cinésio biomecânicas que são legais aí. Tem aulas de alavancas, planos, eixos, movimentos. Você encontra tudo isso aqui no canal Anatomia Fácil. Não aplicado ainda, tá? Eu tô preparando esse material para o Anatomy Flix. Tá, aulas aplicadas de cinésio e biomecânica. A Aline pergunta, você faz aulas online? O que acha dos cursos de saúde semipresenciais? Eu acho ótimos. O canal Anatomia Fácil, Aline, todo mundo me pergunta isso quando eu vou dar uma palestra. Eu percebo que os professores, quando eles querem perguntar, todos perguntam isso. O que você acha do curso semipresencial? Eu falei, eu acho ótimo. Mas, quando tem um mas é porque... não é 100%, tá bom? Por que eu acho ótimo? Porque tem matérias que você pode estudar à distância, tá bom? Anatomia, parte teórica, você consegue estudar à distância? O canal Anatomia Fácil mostrou pro mundo que estudar anatomia à distância é possível. Rogério, pode secar cadáveres, tem que estar lá. Não vai trazer o cadáver para casa. Se a polícia chegar, você vai ter um problemão, tá? Então, para estudar com cadáveres, fazer cortes, aprender níveis, essas coisas, tem que estar lá. Inclusive, atualmente nas faculdades, o uso de cadáveres está sendo cada vez mais restrito, e o que eu acho um grande problema, né? Está sendo mais utilizado em faculdades de medicina, mas em faculdades de fisioterapia o pessoal está usando aquele bonecão lá, o bombadão de resina. Então tem muita coisa que você pode fazer à distância, tá, Aline? Eu não digo o bloco inteiro de anatomia, então o início do estudo da anatomia teórica eu acho que é interessante. Biologia também, o Samuel e o Kennedy mostraram que é possível aprender biologia à distância, enfim, tem várias matérias que podem ser utilizadas à distância. Para você ver uma coisa antes e depois aplicar isso presencialmente na sua faculdade, funciona muito bem. É melhor do que não ter nada. E muita gente tem nada. Porra, vou falar uma história pra vocês de foco também. Tem umas coisas que deixam a gente triste, né? Eu fiz essa jornada de casos clínicos, que era pra ser encerrada no mês de março, mas aí veio a quarentena e eu falei pro Djavan, vamos prorrogar até abril? Falou, vamos. Só que é o seguinte, quando a gente falou da prorrogação, eu tinha projetado 10 casos clínicos. E aí eu tive que dobrar minha meta. Então, assim, eu gravo muita coisa, então eu tive que parar tudo que eu estava fazendo para continuar a jornada. Aí o certificado foi liberado agora, né? A maior parte das pessoas conseguiu retirar, quase todo mundo. E tem um pessoal que tem dificuldade na internet. Você acredita que teve gente que não conseguiu tirar o certificado, falou que ia processar a gente? Eu falei,
precisa ameaçar, cara. É só ir na plataforma apertar um botão, não é, Teodoro? Não precisa ficar com essa história de, vou te processar porque eu não consegui tirar meu certificado. Eu tô morrendo de medo. Cara, é cada uma que me aparece às vezes. Aí a Teodora tirou o certificado dela, tá feliz pra caramba e tá lá em Angola. Marco Antônio também foi professor. O que eu via de gente querendo pagar pra poder passar o aluno. Cara, eu recebi uma proposta o mês passado que eu falei, eu não acredito que os caras estão fazendo isso. Pediram meu WhatsApp pro Djavan, ele passou. Os caras queriam que eu resolvesse a prova online deles de neuro. Eu falei, toma vergonha na cara, rapá. Não faço isso. Aí falou, mas o dinheiro é bom. Eu falei, não, faço isso não. Boa noite. Tenho ouvido que o oxímetro pode ser um método de prevenção a um quadro mais grave de corona. Não tô sabendo. Apesar de que a baixa saturação é protocolo de intubação, né? Se eu não me engano, para corona, a saturação abaixo de 92 já é protocolo de intubação. Não para, se eu não me engano, para que tem critérios, né? Para pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, se eu não me engano, é 88. Que o normal delas é uma saturação de 93, saturação ouro para DPOC, né? Enfim, eu não tô acompanhando, mas eu não quero mais acompanhar essa questão do corona, tá enchendo o saco isso aí já. Escuto que a iniciação científica é um requisito para ser um excelente aluno e profissional. Você concorda? Jô, desculpa, eu discordo, porque apesar de a iniciação científica ser importante para um aluno saber o que ele quer, se ele quer ser cientista, se ele quer atender em consultórios, se quer ser professor, eu nunca gostei de pesquisa. Eu não gosto de pesquisa de laboratório, assim. Não é pra mim. Você tem que saber identificar o que não é pra você. Eu não posso vir aqui e falar o seguinte, é importante, porque não é todo mundo que vai trabalhar com pesquisa, não é todo mundo que gosta de pesquisa e tem aptidão a isso. Então, a quantidade de pessoas que fazem pesquisa mesmo é uma quantidade muito pequena. Eu admiro quem faz. Que nem a Natália Hennick, do canal Anatomia Etc. Ela adora pesquisa, tá? Ela é físio, a gente trabalhou junto. Cara, brilhava os olhos dela falando de pesquisa. Eu falava, puta, Nath, pra mim não rola. Então, assim, é importante pro aluno, mas depois que você se forma, você tem outras áreas. Você não precisa necessariamente continuar em pesquisas. Eu lembro que quando eu me formei, eu tinha colegas que iam escrever artigos. Eu nunca escrevi um artigo, tá? Porque não era minha aptidão. Tá, outro dia entrou um cara aqui e falou, não te encontrei no currículo Lattes. Falei, eu nem subi meu currículo no Lattes, porque eu não tô buscando, não é esse tipo de vaga que eu busco, entendeu? Hoje eu já sei onde eu me encontrei na internet, assim. Meu objetivo hoje é falar com o máximo de pessoas, é ter audiência para que as pessoas gostem de anatomia, entendeu? Popularizar a anatomia, é isso que eu tenho que fazer na vida. Enfim, não vou ser hipócrita aqui de falar, é importante pra todo mundo. Você vai ver que às vezes pra você não é importante. Às vezes a Jo tá perguntando isso porque ela não gosta e se sente obrigada. Eu lembro como eu me sentia mal quando eu me formei, todo mundo indo lá escrever artigos. Tenho citações, eu nunca tive uma citação em artigo. Minhas citações são na internet aqui. E eu acho que é válido também, porque o trabalho aqui é sério. A Monique falou que na medicina, na faculdade dela, elas estudam com peças de acrílico, cadáver a cada 2 meses. O cadáver tá racionado lá. Com toda a tecnologia que temos, estudar em cadáver é necessário? Agora sim, tá? Principalmente o pessoal de medicina, para a parte cirúrgica, é necessário. Da mesma forma que um tatuador tem que tatuar num porco antes, tá? Que a pele é bem parecida, uma pessoa que vai fazer cirurgia, ela tem que dissecar cadáveres. É condição fundamental. Nunca escrevi um artigo, mas já escrevi 2 livros já, hein? Eu tenho um amigo, o Gilson. Ele escreveu comigo esse aqui, ó, o Gilson Barreto. Ele é médico em Campinas. A gente escreveu esse livro, Anatomias. Eu deixo Anatomias aqui, ó, para aparecer no vídeo do YouTube, ó. Gilson é uma figura, ele é médico, ele é cirurgião em Campinas, de cabeça e pescoço. E aí a gente escreveu esse livro, que a gente gosta de histórias mesmo. E eu escrevi um livro Atlas de Anatomia Humana, que sai... Era para sair esse ano, mas tô com problemas de editora aí. Se tudo der certo, esse ano ainda sai. Já tô com 400 páginas escritas já. Vai ser legal. Será que falta tempo ou será que falta prioridade? Pensem nisso, tá? Porque eu acho que essa é a parte mais importante de você pensar nessa live aqui. Se você tá focado, que nem tá o Márcio, assim, eu vou falar das pessoas que eu tô acompanhando aqui. Que nem tá o Márcio, que nem tá a Lorize, a Larissa, o Ronaldo do Anatomiflix, o Vaguinho também, que ele tá bem focado lá.
Eu tenho visto o foco das pessoas, dando prioridade no estudo da anatomia, de outras partes também, porque não é só anatomia que você tem que estudar, né? A Ediana chegou atrasada, Ediana, jornada acabou. Jornada de casos clínicos acabou sem previsão de continuidade, hein? E aí a questão é a seguinte, qual que é o seu foco nesse momento, tá? Aproveita a quarentena para focar em alguma coisa importante. Por exemplo, o Márcio quer passar no concurso, ele tá estudando. Eu vi lá, ele me mandou uma foto lá das anotações dele. O cara tá com a anotação no quarto inteiro lá. Então tá focado. Então, se vocês não focarem, alguém vai focar. E a questão de concurso eu acho até mais interessante, né? Porque se você não foca, alguém tá focando. E a pessoa e concurso é por vaga. Se você não pegar a vaga, alguém vai pegar. Quem pega, quem estudar mais. É prova objetiva, papum. E a minha pergunta é a seguinte: você conseguiu concluir suas tarefas agora na quarentena que você precisava? Seja as tarefas da faculdade. Ô Márcio, os casos clínicos vão ser subidos dentro do Flix, tá? Vai ter uma aba lá. Agora eu não sei se vai ser na parte de simulados ou se eu vou abrir uma outra aba de casos clínicos lá. Eu tô vendo com a turma lá da ITV como que vai fazer isso aí. Mas os casos clínicos vão ser subidos no Anatomy Flix, vai ficar tudo lá dentro. Então você tem aí suas tarefas da faculdade, suas tarefas com seus filhos, parentes, etc. E a minha pergunta pra você é só essa, no final dessa live, que eu falei, ó, falta tempo pra estudar. Você conseguiu concluir suas tarefas? Falando de suas tarefas de estudo, tudo que você precisa fazer. Se você conseguiu, parabéns. Você não fez mais que sua obrigação, que é o que você tinha que ter feito. Se não, provavelmente isso não era sua prioridade, tá? Então, eu acho que minha mensagem para você aqui é: descubra a sua prioridade. Descubra agora o que é prioridade para você, que eu acho que você vai sair fortalecido dessa quarentena aqui. É prioridade, não é tempo. Tudo que você prioriza, você termina.